Olá a todos, bem-vindos ao Taticamente. O meu nome é Nuno Cardoso. Taticamente é um programa aqui no novo canal onde falamos de desporto, onde abordamos algumas temáticas relacionadas com o desporto, com o fenómeno desportivo do ponto de vista da psicologia. O meu convidado de hoje é Marek Che, um atleta de excelente, eslovaco de nascença, com passagens pelo Futebol Clube do Porto, foi tricampeão no Futebol Clube do Porto, por outros países, por outros clubes, por outras experiências, e hoje vamos falar um bocadinho daquilo que foi o seu percurso como atleta, daquilo que foi também a sua preparação para o pós-carreira e falar um bocadinho desta transição tão importante que é desde o momento em que são atletas de alta competição para depois o momento em que têm que, de certo modo, abandonar a carreira e seguir outros percursos e outros rumos. Portanto, vamos conhecer um bocadinho daquilo que é e um pouco que é o percurso do Marek Che. Marek Che, muito obrigado por teres aceitado o meu Olá, convite. É uma obrigado. honra. É uma honra imensa ter-te aqui, muito obrigado mesmo. E eu lançava-te mesmo um desafio para nos falares um bocadinho daquilo que foi também o teu percurso, um bocadinho a tua experiência como atleta profissional de futebol, com a tua passagem pela seleção, por diferentes clubes. Falar-nos um bocadinho do teu percurso como atleta. Ok. Como vocês sabem, eu nasci na Eslováquia, sou eslovaco, e nasci numa cidade muito pequenita, com 30 mil habitantes. E consegui passar do pequena cidade para a cidade capital, jogar no Inter Bratislava, onde joguei mais ou menos 2 ou 3 épocas como séniores, mas comecei com escala jovens. E foi um jogo muito importante para séniores, onde faltavam muitos jogadores por causa de lesões, e teve oportunidade para jogar e agarrei bem e consegui passar para séniores. Isso foi muito importante andar para mim, porque para jogadores jovens passar para séniores é mais difícil esta etapa, e quem consegue passar esta etapa consegue depois jogar nos séniores. Muito bem. E depois saíste do teu país, não é? Sim, fui para a República Checa primeiro e depois, quando cheguei na República Checa, mais ou menos um ano e meio, chegou o Porto e consegui chegar a Portugal, Muito bem. jogar Na aqui. altura do Quadriense, não foi? Na altura com o Adriano, foi muito engraçado, porque chegou um representador do clube do futebol do Clube do Porto e não diz ninguém qual clube é interessado. Se estava a dizer já no início qual clube foi interessado, o meu preço ia explodir. Por isso foi bem gerido e consegui passar da República Checa para Portugal, para Porto. Muito bem. E depois tiveste o Porto, foste tricampeão no Futebol Clube do Porto e depois seguiram-se também outros desafios fora de Portugal. Sim, acabei ganhar 3 campeonatos em Portugal e antes de chegar ao Portugal ganhei um na República Eslováquia e o outro na República Checa. Então fui jogador com 5 títulos em 5 anos e assinei contrato com o West Bromwich Albion na Inglaterra, no Premier League. Joguei pela primeira vez o Premier League. Espetacular. E depois ainda tiveste também na Turquia, salvo eu, como foi? Sim, depois da Inglaterra, assinei com clube turcos, com Trabzonspor, onde estava a jogar também o Bozingua, por exemplo, ou Maluda, chegaram ao mesmo tempo, mais ou menos. E estava muito bonita a experiência num país diferente de todos, com uma cultura também diferente. E joguei mais ou menos 2 anos aí. Depois acabei de jogar na Turquia e comecei a jogar no Itália, no Bolonha, Claro. que é mais perto aqui. Exatamente. É para casa também, para a Eslováquia. E depois também o Boa Vista, novamente em Portugal. Sim, no fim do Bolonha, joguei só um ano no Bolonha. E depois Bolonha, assinei contrato com Boa Vista, só meio ano. Só foi do temporada no inverno. Assinei no inverno e acabei campeonato no Boa Vista. Muito bem. Com tantas experiências e em tantos países, também há aqui muitas diferenças entre os países e a forma como em cada país se vê o futebol e que se vê o desporto em geral. Quais foram, assim, as principais experiências que tu conseguiste retirar de tantos países em que estiveste a trabalhar, que estiveste a jogar, e de que forma é que também eles, e cada um desses países, olha para o futebol? Consegues encontrar diferenças?
Claro que sim. Por exemplo, em Portugal, quando cheguei aqui, estava a pensar que os adeptos são muito fortes, muito barulho nos estádios, vivem muito com futebol. Mas depois, quando cheguei na Inglaterra, estava a perceber, "Ei, aqui é totalmente diferente também. Aqui vive-se com futebol também. É mais, é mais forte também." Mas quando comecei a jogar na Turquia, percebi depois os adeptos como são loucos e o mesmo no Turquia são adeptos tipo para eles é a religião, mesmo vivem com de primeira minuto até a última o jogo inteiro. Sente-se muita pressão nesses ambientes? É um ambiente muito próximo também, os adeptos muito próximos No cada clube, no cada liga ou no cada país que joguei, a pressão é enorme. Porque comecei a jogar nos séniores na Eslováquia, também como jovem, muito pressão para um jovem adaptar-se bem e começar a jogar bem, porque se pode acabar a minha carreira a qualquer momento. E depois, quando comecei a evoluir mais, estava também mais difícil, porque cheguei a um patamar como o Porto tinha, e ficar numa equipa que ganhou a Liga dos Campeões só um ano atrás é muito difícil. Cada um treino, cada um jogo que eu treino ou jogo pode ficar decisivo para mim. Posso ir mais para cima ou acaba a minha carreira. E posso ficar, por exemplo, no outro clube para empréstimo, que já a minha carreira fica diferente. Claro, claro. E eu, quando cheguei ao Porto, estava a pensar, ok, meio ano, vou ficar aqui, depois, porque vi o balneário, vi os jogadores ao lado de mim e estava a pensar, o que quero com estes jogadores? Mas minha sorte foi que foi o treinador holandês e consegui tirar o melhor de mim, e eu, com os jogadores que tinha ao lado, consegui evoluir rapidamente. E em mais ou menos 3 meses já estava pronto para jogar. E um balneário muito exigente, não é? Nessa altura no Futebol Clube do Porto. Sim, tivemos muito bons jogadores, tivemos craques. Começamos com o Vítor Bahia, por exemplo. Quando eu cheguei ao balneário, eu vi o Vítor Bahia, o pessoa conhecida mundial, estava excelente. Pois. E também tivemos mais outros jogadores, tipo Quaresma, o Lúcio Gonzalez, Lisandro Lopes, Benny McCarthy. Cada nome, estrela. Espetacular. Marek, diz-me uma coisa, jogaste em clubes altamente profissionais, não é? Muito profissionais, primeiras ligas. Tu sentes que, por exemplo, nesta área, que é aquela área que nós tentamos aqui abordar um bocadinho, tem a ver aqui com a psicologia e o apoio também que esses clubes dão, sentiste nesses clubes por onde passaste que davam alguma importância a estes aspectos, ou seja, que não ser só o aspecto técnico, o aspecto físico, que sabemos que é fundamental, como é óbvio, mas também estas questões relacionadas com o apoio psicológico aos atletas, o ajudá-los a ultrapassar algumas dificuldades de adaptação, por exemplo, ajudá-los a passar por momentos de pressão, aquelas questões que às vezes que acontecem com alguma frequência. Sentiste que havia esse apoio por parte dos clubes por onde passaste? Dos clubes onde passei, não tivemos uma pessoa certa para a psicologia. Até Turquia. Eu acho que todos os clubes, também porque estamos em Portugal, vou dizer o Porto, fiz um trabalho enorme juntamente com a organização. Não foi só uma pessoa, mas foi várias pessoas. Não foi pessoas educadas só para a psicologia, no momento quando eu joguei. Agora não posso falar, porque não sei se tem alguma pessoa própria para tratar os jogadores só psicologicamente. E achas que é importante? É importante, mas não é decisivo. É importante, mas não é decisivo. Se algum jogador precisa psicologia mais que o outro, é verdade, precisa. E ele tem que procurar este apoio para ele crescer a mais. Mas também não exagerar, porque cada pessoa, cada carácter, temos uma psicologia boa. Assim, não precisamos agora exagerar nestas coisas também. Claro que sim. Porque às vezes vai cair para mal, eu acho. Muito bem. Há um momento que é inevitável na carreira de um desportista. Agora, felizmente, cada vez mais tarde, acredito eu, também tem a ver com uma série de fatores, que é o terminar a carreira, que é o abandonar a carreira desportiva como atleta de alta competição. Portanto, vai haver um momento em que esse dia vai chegar.
E eu perguntava se tu, na tua carreira, ainda por cima com a experiência que tu tens, se tu tiveste a preocupação ao longo da tua carreira de preparares esse momento, o momento em que haveria de chegar e ser inevitável de deixar de jogar, se tu preparaste esse momento também em termos emocionais, ou não? Qual foi a tua visão? Eu sou uma pessoa muito racional. Eu sei que nós temos uma continuidade de vida, assim. Nascemos e vamos morrer. Por isso eu sei que estas coisas são naturais. Eu sei que não dura tudo eternidade e tem um fim sempre. Por isso eu sabia que um dia eu vou acabar a jogar futebol. Para mim não foi grande diferença deixar o futebol e começar outra coisa. Mas conheço muitos jogadores, não vou dizer os nomes, mas muito próximos, e passaram muitas dificuldades porque ficaram com muitas depressões de um momento para o outro que não são jogadores. E foi para mim um bocadinho estranho ver isto, porque eu não consigo perceber que uma vida acaba, a outra começa. Para mim é assim. Por isso uma oportunidade fecha, mas outra abre. Claro. Mas também há ali um aspecto importante, não é? As rotinas, um jogador está habituado a ter um determinado tipo de rotinas, competitivas, de treino, sociais, estar com equipas, estar com os amigos, um conjunto de situações, e que de repente, entre aspas, e se não for preparado esse momento, depois há ali uma diferença muito grande também naquilo que é o seu dia-a-dia, não é? Muitos jogadores também, nem quase fim de carreira, na Eslováquia e na República Checa, mataram-se porque não conseguiram lidar com estas depressões. Se calhar foram outras depressões, não sei, mas também foi influenciado no este fim do carreira. Extraordinário. E é algo que é muito comum, é sempre que, infelizmente, em Portugal começa a haver já algum apoio também aos atletas em termos de fim de carreira, de projetar aquilo que é depois o seu futuro, em termos de outras profissões ou dentro do futebol. Sim. Com outro tipo de funções. Isso também é um papel muito importante que tem a ver com a saúde mental do atleta. Claro. Falavas também ainda há pouco dos jogadores com quem tu jogaste, quer em Inglaterra, quer na Turquia, quer em Itália e em Portugal, atletas de topo, da elite mundial, aliás, como tu próprio. E eu perguntava-te neste sentido, se aquilo que tu viste, de certo modo já falámos sobre isso, mas aquilo que tu viste à tua volta, se sentias que eles preparavam esse momento, mesmo até em termos económicos, de carreira, de formação, para depois da carreira como jogador terminar, se eles tinham essa preocupação, se tu sentias que eles tinham essa preocupação ou não? Tinha e não tinha. Tinha em termos de queria pensar sobre o futuro, o que eu vou fazer, se vou guardar dinheiro, se vou investir bem e estas coisas. E acho que todos os jogadores pensam nisto, mas como temos jogadores que ganham muito que fiz bons contratos e jogam os clubes de topos, e temos os jogadores que não tiveram tanta sorte e claro. Não conseguiram jogar nos bons clubes. Também acho que o problema não é só dos grandes, também claro. Dos pequenos, porque às vezes não é o poder ou o talento que o jogador tem, mas às vezes vem o sorte também. Há muitos fatores sempre às vezes que determinam a carreira do atleta, não é? Sim. Diz-me uma coisa, tu achas que os clubes, por exemplo, seja que clube for e seja em que país for, que achas que o clube que deve ter alguma responsabilidade na formação do atleta, também em dar ferramentas aos atletas, dar formação aos atletas, ajudá-los a que eles também que estudem, que tenham outras áreas que não só o futebol, para que depois consigam preparar essa saída depois mais tarde? Achas que o clube também tem essa responsabilidade de ajudar os atletas a preparar esse momento? Acho que a responsabilidade não tenho, mas ajudar podia. Nesse sentido, claro. Sim, podia nesse sentido, porque o jogador ainda, novos jogadores, não pensam como jogadores com idade mais velha, assim. É normal. É importante também os clubes terem esse papel formativo também com os atletas, pelo menos quando estão nos escalões de formação e depois dar continuidade. Hoje, mas também devia sair de família dos jogadores, por exemplo. Mas às vezes os bons jogadores não vêm das famílias muito estáveis.
Muito bem. Hoje fazes, apesar de ainda estares ligado ao futebol, estás ligado à equipa de veteranos do Futebol Clube do Porto e com uma rotina ainda de treinos e jogos, o que é extraordinário, mas hoje fazes algo também completamente diferente e era nesse sentido que falávamos ainda há pouco, que tu hoje a tua carreira mudou completamente, sem ser esta questão de jogares nos veteranos do Futebol Clube do Porto. És profissional da área da hotelaria, da restauração, tens um restaurante fantástico, de excelência em Vila do Conde, e eu perguntava-te como é que surgiu essa oportunidade, digamos assim, se era algo que tu já tinhas pensado, se era uma curiosidade, ou então surgiu e tu decidiste abraçar esse desafio por não conseguir estar, se calhar, parado, digo eu. Sim, não posso dizer que foi a minha escolha já do nascimento. Sim, claro. Mas surgiu uma oportunidade que, quando cheguei a Porto, conheci um casal que foram amigos e ficaram amigos até agora. E no fim da carreira, os amigos perguntaram-me se quero ficar com eles no restaurante. E eu estava a pensar, no início estava a dizer que sim, não fiz a participação em termos de trabalhar aí, mas depois com o tempo comecei a trabalhar e gostei. Por isso fiquei nesta área e até agora estou a gostar. Para quem jogava do lado esquerdo e era muito bom a atacar do lado esquerdo, também a defender, mas a atacar, agora pergunto eu, que funções é que se tu no campo eras um atleta que gostavas de atacar e normalmente, aliás, de certo modo, até recordo-me no Futebol Clube do Porto que jogava o futsal e quando era preciso defender um bocadinho, jogavas tu quando era preciso atacar também mais um pouco. Mas, tirando o futebol disto tudo, como é que alguém que jogava do lado esquerdo, que atacava bem, hoje, quais são as tuas funções no teu restaurante? Funções são nós todas mesmas, porque nós, sócios, trabalhamos todos. Então, funções são mesmo. Eu não posso fazer alguma coisa diferente que o outro sócio. Tenho que fazer a mesma coisa. Certo. Porque tudo é 50-50. Então, trabalho também é 50-50. Claro. E faço tudo, mas temos depois algumas coisas que só pertencem a mim. Tipo, eu estou a escolher a qualidade de produtos que vai para o restaurante. Também eu trato os fornecedores, os novos, os velhos e tudo. E trabalhar dentro do restaurante. Espetacular. Marexé, perguntava-te também uma outra questão. Nós sabemos que o futebol, e vamos voltar ao futebol, que o futebol há sempre muitas expectativas junto dos jovens atletas e vivem sonhos, muitas vezes até irrealistas, de certo modo. Sabemos também que a carreira de um atleta de futebol tem sempre muitos altos e baixos, tem muitas variáveis também. Aquilo que determina ser um bom jogador ou um jogador de excelência, existem inúmeros fatores que vão determinar o sucesso desse atleta, e eu perguntava-te que conselhos é que tu darias de um atleta que começou a jogar muito cedo, que subiu de escalão muito cedo também, percorreu os campeonatos mais importantes da Europa, ou dos mais importantes da Europa, que conselhos é que tu davas a um jovem atleta para ser um bom jogador, que conselhos é que tu darias, e depois também para preparar ou não a sua carreira pós-futebol? Eu posso dizer por mim só porque não conheço os outros casos também. E treinar e fazer que goste, sim? E não perder lutar, porque muitas vezes eu, como jogador novo, não quero dizer batido, mas foi atrasado com outros jogadores, estava a fazer mal, bullying, estas coisas, para mim, por exemplo, e eu aguentei, sem problemas, e agora estava no patamar muito mais alto que eles. Então, às vezes, o vida torna, e às vezes só precisamos esperar um pouquinho e lutar-se por vida. Muito bem. Marexé, foi um gosto enorme ter-te no Taticamente, no Novo Canal. Uma honra também ter-te aqui. Muito obrigado pela tua Muito presença. obrigado também. Muito obrigado. Assim, muito obrigado por ter assistido a mais um Taticamente. Espero que tenhamos conhecido um pouco mais a carreira espetacular de quem foi o Marexé como atleta profissional de futebol e agora um atleta ligado à restauração. Foi um gosto. Até ao próximo Taticamente.
Novo um canal. Sempre novo, sempre seu.